quero falar com a igreja sobre justiça. Você pode dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. O tema da mensagem hoje é: abra mão da justiça própria, dependa 100% da graça. Amém? Pastor, mas o que é isso? O que é justiça própria? O que é justiça? Que bom, se você tiver essas perguntas aí no seu coração, na sua mente, hoje é o dia de você aprender. Hoje é o dia de você receber entendimento e revelação nessa verdade, que é uma verdade que tem o poder de transformar, mudar a sua vida para sempre pela palavra de Deus. Amém, gente? Nos últimos dias eu tenho falado bastante sobre religiosidade, legalismo e essa coisa que nós chamamos, que a palavra chama de justiça própria. E não sei se você já ouviu falar sobre isso, se você já estudou sobre isso, mas é algo muito importante que você precisa entender para você não cair nessa cilada de entrar pelo caminho da justiça própria. Antes que você seja estabelecido na verdade de que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus e que essa justiça lhe foi atribuída gratuitamente. Não tem a ver com o seu esforço, com o seu mérito, mas com o esforço, com o mérito, com o trabalho do Senhor Jesus Cristo. Amém? A justiça na qual nós estamos revestidos em Jesus é a justiça que provém da graça, mediante a fé em Cristo Jesus, amém? E não a justiça própria, essa não produz nada, essa não faz nada por nós, amém? Você pode abrir o seu coração, o seu espírito, Deus quer falar com você hoje. Eu quero então falar um pouco mais sobre isso com você, para que você tenha revelação e saia daqui estabelecido na verdade de que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Antes de falar sobre justiça própria e entrar propriamente dito no que é justiça própria, para que você possa entender o que é e não cair nessa cilada de querer entrar pelo caminho da justiça própria, eu quero que você esteja estabelecido na verdade de que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus e essa justiça lhe foi atribuída. É uma justiça que provém da graça, 100% da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Essa é a justiça na nova aliança. Na nova aliança, a justiça provém de Deus. Essa justiça que provém de Deus, ela é um dom, diga, um dom. Ela é um presente. Ela é dada por Deus a nós através de Jesus, em Cristo Jesus. Ela nos foi atribuída, é uma justiça que nos foi dada independente das obras. Você pode dizer, independente das obras. E eu quero que você, para que fique estabelecido nessa verdade, veja comigo na palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre justiça na nova aliança. A carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 17 a 19, falam um pouco sobre isso. E eu quero trazer para você aqui nesse início apenas o versículo 17, que diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Esse texto mostra para a gente de forma clara que justiça é um dom, é um presente. Justiça não é algo que você pode conquistar. Justiça na nova aliança, a justiça de Deus em Cristo Jesus, não é algo que depende do seu mérito, mas é algo que você tem que receber, e receber em Cristo Jesus. É dado por Deus pela graça e recebido mediante a fé em Cristo Jesus. Por isso o texto diz, não aqueles que conquistaram, mas os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Diga assim comigo: eu recebi o dom, o presente da justiça em Cristo Jesus. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. É por isso que a carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 33, diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É uma pergunta. Quem intentará acusação agora contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja,
para começar, diante desses textos bíblicos, você já chega à conclusão facilmente de que justiça é um dom, é um presente que a gente recebe. É dado por Deus pela graça e a gente recebe mediante a fé. E que quem fez isso por nós foi o próprio Deus. Por isso, ninguém mais pode nos acusar. O diabo não tem mais o poder de te acusar se você está em Cristo, porque em Cristo você se tornou a justiça de Deus. Embora ele tente fazer isso, e ele trabalha na ilegalidade, tentando enganar pessoas, mas se você está estabelecido na verdade da palavra, você pode dizer em alto e bom som: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E isso não foi conquistado por obras, isso foi recebido pela fé em Cristo Jesus. Você precisa caminhar estabelecido em justiça. A segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você sabe, se você conhece esse texto bíblico, você sabe que o texto está se referindo a Jesus. Deus fez de Jesus pecado. Jesus naquela cruz se identificou com a nossa natureza pecaminosa, caída, destituída, separada, condenada, amaldiçoada. Jesus se identificou com esse nosso estado caído e levou ele naquela cruz. Hoje nós devemos nos identificar com a identidade da nova criatura em Cristo Jesus. Você não é mais amaldiçoado, você é abençoado em Jesus. Você não é mais um pobre, miserável pecador, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você não tem mais sobre a sua vida condenação, você tem sobre a sua vida agora salvação em Cristo Jesus. Amém, gente? Porque ele se identificou com o nosso estado caído e separado. Hoje nós precisamos nos identificar com a nossa nova natureza dada por Jesus Cristo. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. E é importante trazer esses textos para que vocês possam, diante da palavra, estarem estabelecidos em fé no que a palavra diz sobre você, no que a palavra diz sobre isso, essa justiça, a justiça que provém de Deus pela graça, 100% pela graça, e é recebida pela fé, ela é gratuita, ninguém poderia conquistar ou pagar, ela é dada porque Deus nos amou incondicionalmente. A graça só é graça porque ágape nos amou incondicionalmente. Normalmente quem não entende essa graça é porque não entende amor ágape, amor incondicional. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Essa é a sua nova realidade, essa é a sua nova natureza. Veja o que diz também, ainda a carta aos Romanos, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente das obras. Você pode dizer isso? Eu sou bem-aventurado porque recebi justiça independente das obras. É isso aí, você é bem-aventurado. Nós recebemos uma justiça que nos foi atribuída em Cristo Jesus. E essa justiça independe das obras. Com obras, com feitos, com esforços, com mérito próprio, ninguém pode alcançar tal justiça. Porque quando você quer se apoiar nos seus esforços, nos seus méritos, na sua obra, nós damos de cara com a lei, e diante da lei, se você for honesto, a única coisa que você pode chegar de conclusão é que você e eu, nós somos insuficientes, nós precisamos de um Salvador, e o seu nome é Jesus, é nele que nós estamos apoiados, amém? Você precisa entender que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você que recebeu Jesus, você tem uma nova identidade. Você tem uma nova natureza agora, Zoe, a vida do próprio Deus está em você. Você agora é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Isso porque Ele te amou incondicionalmente. Isso porque Ele nos amou incondicionalmente. Voltando para o texto de Romanos, aquele do capítulo 5, versículos 17 a 19, você vai ver comigo agora que esses textos trazem duas realidades. A realidade de quem nós éramos, através do legado de Adão, porque a Bíblia fala que por causa de um só homem todos pecaram,
Por causa de um só ato de ofensa, todos caíram, ficaram destituídos, separados de Deus. Mas essa era a nossa condição antes de Jesus, porque também por conta de um único ato de obediência, muitos se tornaram justos em Cristo Jesus. Veja o que esses textos dizem, para nos ensinar sobre justiça. Romanos 5, 17 a 19. A primeira parte, a parte A desses versículos, que fala sobre a ofensa, diz o seguinte: pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por esse. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores. Quem é esse homem, gente? Esse homem foi o primeiro representante da humanidade. O seu nome é Adão. O primeiro representante da humanidade. Nós somos todos representados em Adão uma vez. Todos que nascem sob o legado de Adão. E qual que é o legado de Adão? Qual foi o legado da desobediência? Qual foi o legado da ofensa? O texto bíblico diz: o legado da desobediência, da ofensa, foi que a morte entrou na humanidade. A condenação entrou na humanidade. O juízo entrou na humanidade. E toda a humanidade se tornou pecadores. Vocês estão entendendo? Você em Jesus, você não é mais aquele pobre, miserável pecador. Você agora é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você andava no legado de Adão, mas hoje você anda sob o legado de Jesus Cristo. Esses textos aqui que eu trouxe para você agora, separando a parte A, para que você veja as implicações da queda, as implicações dessa separação, deixa claro para nós que esse legado era um legado de morte, de juízo, de condenação. E por isso, o homem que foi feito em perfeita justiça, ele perde a justiça quando cai, ele perde Zoe, a vida do próprio Deus, e a justiça quando cai. Mas em Cristo nós recebemos mais uma vez essa justiça que nos foi atribuída gratuitamente pelo nosso Pai, amém? Veja agora o legado de Jesus, nesses versículos agora a parte B. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e a vida. Pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Enquanto no legado de Adão, a humanidade recebe morte, ofensa, juízo, condenação e pecado, sob o legado de Jesus, você que optou por estar em Jesus, você recebe a abundância da graça, o dom da justiça, você recebe agora o direito de ser chamado filho de Deus e recebe agora, por atribuição, uma justiça gratuita que te torna um justo em Cristo Jesus. Amém, gente? Essa é a sua realidade e a gente precisa estar estabelecido nisso. Nós, a igreja de Jesus, precisamos estar estabelecidos nessa verdade. O legado de Adão, ele é outorgado, é obrigatório, ninguém opta. Você já nasce sobre essa natureza de pecado, toda a humanidade, toda pessoa que nasce, já nasce sobre essa natureza, sobre esse legado de Adão. Agora, o legado de Jesus é uma opção. Ele não é obrigatório. O legado de Jesus é para aqueles que optam por Jesus, amém? Por isso que essa justiça, ela nos é atribuída pela graça e recebida mediante a fé em Cristo Jesus. Se você já optou por Jesus, já entregou a sua vida a Jesus, se você agora vive sob o legado de Jesus, você pode dizer com toda a certeza pela palavra, você é agora a justiça de Deus em Cristo Jesus. Mas pastor, eu continuo errando, eu tenho falhas, eu tenho defeitos, e o diabo vai tentar te levar sempre para isso. É claro que a gente continua errando, a gente tem falhas e defeitos, a gente está nessa caminhada aprendendo como fala, como vive, como se comporta um justo, que é o que nós já somos em nosso espírito recriado perfeito. Mas a nossa mente precisa ser transformada o tempo todo pela palavra e pela ação do Espírito Santo, e à medida que a gente vai caminhando
sendo renovado pela palavra, lavados pela palavra e pela ação do Espírito Santo, nós vamos nos tornando cada vez mais pessoas semelhantes, parecidas com Jesus, em pensamentos, atitudes, palavras, em ações. Vocês estão compreendendo? O legado de Adão foi obrigatório, mas o legado de Jesus, ele é opcional. Se você optar, eu estou em Jesus, se você receber Jesus, você pode declarar, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Mesmo sabendo que você continua errando, você está nessa caminhada, você está sendo aperfeiçoado, transformado. Tem duas palavras que você precisa entender aqui. A primeira palavra é hamartia, e hamartia é o pecado original, a natureza do pecado. Jesus arrancou de nós hamartia e colocou em nós zoe, a vida do próprio Deus. As ações pecaminosas é hamartanos. É claro que a gente está nessa caminhada e você vai errar. A gente erra todo dia, gente. Mas o pecador, segundo a palavra, não é pecador porque peca, porque cometeu pecado. Ele é pecador porque herdou uma natureza pecaminosa, hamartia. Você compreende isso? Herdou de Adão, herdou pela desobediência. O homem caiu e esse homem, a humanidade, herdou essa natureza. O pecador não é pecador porque peca, mas porque herdou essa natureza. Da mesma forma, o justo não é justo por fazer atos de justiça, mas porque ele herdou uma justiça que nos foi atribuída em Cristo Jesus. E a partir disso, a gente vai aprendendo e caminhando, e por consequência disso, a gente produz atos de justiça. Por isso que a Bíblia fala que nós não somos salvos por obras. Nós somos salvos pela graça, 100% pela graça, mas nós somos salvos para as boas obras, diz a Bíblia, para as boas obras. Uma vez justificados, salvos, caminhamos com Jesus, aprendemos como Jesus pensa, fala, anda, se comporta, nos tornamos cada vez mais pessoas parecidas com Ele, pela lavagem da palavra, pela ação do Espírito Santo, e aí como consequência disso a gente produz boas obras. Amém, gente? Porque a gente aprende com Jesus, mas nenhuma obra pode te justificar e te salvar. Você precisa depender 100% da graça. Amém? Você entende isso? Romanos 3, versículos de 23 a 26 dizem assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Uma versão mais conhecida pela igreja diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos, separados, ficaram da glória de Deus. Esse é um versículo muito utilizado por muitas pessoas para dizerem que você é um pecador separado, essa é a sua condição. Esse versículo fala da nossa condição antes de Jesus. E o versículo 24 já resolve a questão. O problema é que muitas pessoas param no 23, mas o 24 já resolve a questão. Veja o que diz, 23, pois todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O 24 resolve a questão. Entenda, o 23 era o que a gente era antes de Jesus: pecadores, destituídos, amaldiçoados, condenados. O 24 fala da nossa nova identidade, quem nós somos hoje em Cristo Jesus, filhos profundamente amados, salvos, abençoados em Cristo Jesus, justificados. O 24 já resolve a questão. A religiosidade, o legalismo, muitas vezes coloca fardo, peso sobre as pessoas, ficando apenas no versículo 23, quando o 24 já diz claramente qual é a nossa condição hoje. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você não é mais um pobre miserável pecador. Essa não é mais a sua natureza. Você já recebeu Zoe, a justiça de Deus. Amém? A vida do próprio Deus. Mas esse texto não para aí. O 24 resolve a questão e o 25 em diante ainda continua dizendo para que nós estejamos estabelecidos em fé. Veja o que diz o 25 e o 26. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. A justiça de quem? De Deus, não a nossa, a justiça de Deus, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus.
Tem gente que eu não sei por que enche o peito para dizer Deus é amor, mas é justiça. Não sei por que usa o mais como se fosse uma contradição. Deveria usar o i. Deus é amor e justiça. E a justiça dele se manifestou a nós tão grandiosa que nos tornou justos em Cristo Jesus. Deus é justo e faz e torna o pecador justo em Cristo Jesus. Amém, gente? Não é mais, é i, porque isso é a natureza de Deus e Ele deu essa natureza, essa nova natureza para nós. Você pode dizer comigo, eu sou. Diga com toda a convicção, se você acredita, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Queira ou não a religiosidade, o legalismo, queira ou não a tradição, isso é o que a palavra diz, que é a nossa nova identidade hoje. E nós ficamos com o que a palavra diz. Amém? Pastor, e o que é justiça? Se eu fosse conceituar o que é justiça, além de saber que justiça é um dom, justiça na nova aliança é um dom, é um presente que foi dado por Deus, nós recebemos, foi dado pela graça, nós recebemos pela fé em Cristo Jesus, e que pelo texto bíblico que nós lemos é independente das obras, porque se dependesse de obras, ninguém receberia justiça, ninguém, e por não receber justiça, ninguém viveria com Deus eternamente, ninguém. Além de conhecer isso, de saber que justiça é isso, vai uma frase para que você possa entender e ficar estabelecido em justiça, para você saber o que é ser declarado a justiça de Deus em Cristo Jesus. Justiça é a habilidade de permanecer na presença de Deus sem nenhum senso de culpa e inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Pastor, mas isso é muito forte. É isso mesmo. Justiça era o que o homem tinha quando foi criado. Ele tinha justiça, ele tinha zoe, ele foi criado em perfeição. O pecado entra e esse homem cai, é destituído, e ele perde o quê? Perde zoe e perde a justiça. Jesus vem e restitui para nós o quê? Restitui para nós zoe e restitui para nós justiça. Isso foi o que Jesus fez. Isso é uma frase que você pode ver muito bem detalhada num livro chamado Dois Tipos de Justiça, de um autor, um pastor norte-americano chamado E.W. Kenyon, um homem que inspirou inclusive muito o ministério do pastor Kenneth Hagin, e é exatamente isso. Por que a Bíblia fala que hoje em Cristo, escute, por que a Bíblia fala que hoje em Cristo nós podemos adentrar ao trono da graça com ousadia? Por quê? Com ousadia. Por que com ousadia? Com ousadia significa o seguinte: sem medo de ser fulminado, sem medo de Deus te desprezar, sem medo de Deus te matar na mesma hora. A Bíblia diz: entremos, pois, nos acheguemos, pois, ao trono da graça com ousadia. Por quê? Porque a gente sabe que mesmo sem merecer, nós recebemos uma justiça que nos foi atribuída em Cristo Jesus. Ou seja, quando Deus olha para mim e para você hoje, Ele vê Jesus estampado em nós. A saber, você que está em Cristo Jesus. Eu sempre friso isso, a saber, você que está em Cristo Jesus. A salvação não é automática, a salvação não é de qualquer jeito, a salvação é opcional. É se você está em Cristo Jesus, se você optou por Jesus. O legado de Adão é que era obrigatório, de Jesus não. Você precisa dizer: eu quero você, Jesus, eu estou com o Senhor Jesus, eu entrego minha vida para você, Jesus. Amém, gente? Por que entrar com ousadia? Porque essa justiça nos foi atribuída. Por isso a gente pode agora saber, ter convicção de que como filhos qualificados e justificados, Deus não vai nos rejeitar, nos fulminar. Porque se fosse por nossas obras, era isso que aconteceria. Mas porque fomos revestidos de justiça, Deus agora nos abraça. Amém? E por que Ele fez isso, pastor? Porque Ele te ama incondicionalmente. E Ele expressou esse amor em Cristo Jesus. Eu estava vendo um vídeo na internet por essas semanas aí, um pastor, ele era norte-americano, estava na rua, numa praça pregando, e ele abriu para que pessoas pudessem fazer perguntas, e uma das pessoas fez uma pergunta para ele: pastor, qual é o critério para entrar no céu e morar com Deus eternamente? Ele disse: perfeição. E aí a pessoa travou e disse: pastor, mas e aí, como que a gente resolve essa situação? Tem alguém perfeito? E ele falou: não.
E aí a pessoa replicou para o pastor dizendo: e aí, como que a gente resolve essa? E ele respondeu: graça. Exatamente isso. E ele respondeu: graça. Se dependesse dos nossos esforços e méritos, a gente estava frito. Mas pela graça que nos foi dada e que nós recebemos pela fé, nós recebemos, diz a Bíblia, um Espírito novo, que esse sim é perfeito, é a justiça de Deus em Cristo Jesus. É o que nós somos de fato hoje. Essa perfeição, essa justiça veio da justiça, veio da graça de Deus, que nós recebemos pela fé. Amém, gente? E eu disse que vou falar hoje de justiça própria, mas preciso que antes de falar de justiça própria, você esteja estabelecido na justiça que provém da graça mediante a fé em Cristo Jesus, porque é essa justiça que eu e você estamos em Jesus revestidos. Amém? Você entendeu isso? Tem gente que tem medo de Deus, que acha que Deus é um grande castigador, que vai te pegar, Cara, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele, quando olha para você, ele vê Jesus estampado. Jesus não se identificou com a sua natureza caída, pecaminosa naquela cruz? Ok, agora se identifique com a santidade dele, com a justiça dele. O evangelho tem a ver com identificação. Um Deus que se identificou com o homem caído, morreu por esse homem caído, levou o pecado à condenação, e agora esse homem, agora em Cristo Jesus, tem a condição de reviver de novo. Por isso nós fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Essa nova criatura é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Isso é o que a palavra diz. Amém, gente? Amém? Vocês estão comigo? Sabe que a Bíblia diz uma coisa interessante? A Bíblia diz o seguinte: quer saber quem é jovem, inexperiente na palavra? Quer saber quem é maduro na palavra? A Bíblia diz que o maduro na palavra é aquele que é experimentado na justiça. Isso mesmo. É aquele que é experimentado na justiça. Justiça é um assunto de maturidade. Se você é experimentado e conhece que você é a justiça de Deus em Cristo, você já está alguns degraus na frente de muitas pessoas que não entendem ainda isso e ainda continuam neófitos, infantis. Justiça é um assunto que fala de maturidade. Amém? Amém, gente? A palavra de Deus servida hoje é um banquete. O banquete da justiça. E você precisa aprender mais sobre essa justiça e amadurecer. Você é a justiça de Deus em Cristo. Quando você está estabelecido nisso, o diabo não te engana mais. Você viu que o texto bíblico diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, ninguém pode agora mais condenar você, acusar você, porque o próprio Deus justificou você. E Ele fez isso por amor em Cristo Jesus. Para que você entenda melhor, imagina um tribunal, o grande tribunal do universo, e o grande rei e juiz de todo o universo, o nosso Deus. Diante do sacrifício de Jesus, Ele olhou para a nossa condição e olhou para o sacrifício de Jesus. Ele aceitou, Ele recebeu o sacrifício de Jesus, bateu o martelo em nosso favor e disse: eles estão justificados. Diante do sacrifício de Jesus, ninguém pode tirar isso de nós. Essa é a nossa nova identidade hoje em Cristo Jesus. Mas pastor, eu nunca ouvi falar disso, que ninguém nunca ensinou isso. Eu sei, a igreja em muitos tempos e em muitos lugares não se ensina isso. Mas isso é o que a palavra diz. Na nova você vai aprender que você é uma nova criatura, que você tem uma nova identidade e que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Essa é a sua condição hoje. Amém, gente? Você está feliz em saber disso? Por isso que justiça na nova aliança é isso aqui, ó, um suprimento da graça. Justiça é um suprimento da graça. Ninguém poderia pagar justiça. Ninguém poderia merecer justiça. Justiça é algo que a graça supre para nós em Cristo Jesus. E você sabe, a graça não é uma corrente teológica ou uma doutrina que a gente ensina. A graça é uma pessoa e o seu nome é Jesus Cristo. Você está estabelecido nessa verdade? Posso entrar em justiça própria agora? Porque você já está estabelecido na verdade que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, e que isso não é conquistado, isso é recebido, isso foi atribuído a nós, gratuitamente, amém? Você está estabelecido nisso? Amém? Ok, que você viva estabelecido nisso. Agora, pastor, e o que é justiça própria?
Eu disse que ia falar de 2 tipos de justiça. Pastor, e o que é justiça própria? Abra o seu coração para entender. A justiça própria é exatamente o oposto da justiça que provém de Deus. A justiça própria é uma tentativa de obter justificação diante de Deus por mérito ou por obras. Algo que jamais ninguém conseguiu. Porque quando você quer obter mérito ou obter justiça diante de Deus, com seus esforços e méritos, você vai dar de cara com a lei. E diante da lei, a única conclusão que você pode chegar é que você é insuficiente. Durante 1500 anos, a lei ficou vigente e nenhum cumpriu a lei, até vir Jesus e cumprir toda a lei. E diz mais a Bíblia, e nos resgatar da maldição da lei. A lei é santa, é perfeita, a lei teve seu tempo, foi importante. O código de justiça de toda a humanidade, até os dias de hoje, você acha que saiu de onde? Conduta, justiça. Mas a lei, diz a Bíblia, é um ministério de morte que caducou na nova aliança. A palavra inclusive diz que se essa antiga aliança fosse perfeita, não precisaria de uma nova. Mas se há uma nova aliança, isso significa que a velha ficou para trás, caducou, essa é a palavra, caducou. Por isso que a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Vocês estão em Jesus Cristo? Ok, seja revestido da justiça de Jesus. Pastor, então a justiça própria é aquela justiça que é uma tentativa da pessoa querer se justificar por obras, por seu mérito e esforço? Sim, é isso. E eu quero mostrar para você um texto que é categórico sobre isso. Um texto do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Não tinha ninguém melhor do que o apóstolo Paulo para falar sobre isso. E veja comigo, Filipenses no capítulo 3, vamos ler os versículos de 1 a 9 que dizem assim: por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas, e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães. Gente, olha que forte. Cuidado com os cães. Quem são esses cães que Paulo está se referindo? Aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. O contexto aqui é que essa igreja, que estava recebendo o evangelho da graça de Paulo, estava sendo infiltrada por judaizantes que queriam dizer: olha, a graça e o evangelho de Paulo é importante, mas vocês precisam guardar toda a lei de Moisés ainda hoje, inclusive vocês precisam se circuncidar. E Paulo fala que eles são cães mutiladores, querendo mutilar as pessoas, porque essa aliança já tinha sido caducada, e a gente estava agora em Cristo Jesus. Vocês estão compreendendo? E naquele tempo muitas pessoas queriam ainda justificar-se por isso. Mas olha que forte, gente, o texto não para por aqui. E Paulo fala: pois nós que adoramos por meio do Espírito Santo, somos os verdadeiros circuncidados. Sabe por quê? Na nova aliança, a circuncisão não está no seu corpo. Na nova aliança, a circuncisão não está no seu corpo físico, mas em seu coração, no seu espírito. É uma aliança que nós temos, que nós fomos enxertados, nós temos uma aliança com Deus através de Cristo Jesus. Uma aliança inquebrável, porque a nossa parte foi feita por ninguém menos do que Jesus Cristo. E aí eles falando sobre cumprimento da lei, e no tocante à circuncisão, Paulo fala: nós que adoramos pelo Espírito, e você sabe que quem tem o Espírito é quem está na nova aliança. O Espírito Santo não foi derramado na antiga aliança, mas nós que recebemos Jesus, temos o Espírito Santo habitando, morando em nós. Paulo diz que nós somos esses verdadeiros circuncidados, nós que temos o Espírito Santo. E ele continua, gente: alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. E agora começa, para você entender o que é justiça própria. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Paulo está falando isso. Ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Aí Paulo agora dá uma carteirada para aqueles religiosos da época. Se você não sabe, Paulo foi um fariseu na palavra, um fariseu na lei. Uma pessoa que conhecia a lei como nenhum outro. Uma pessoa que fora criada aos pés de Gamaliel, o principal mestre daquela época. E ele aí fala: olha, se fosse para se comparar com isso, eu
Diante de vocês, eu é que deveria fazer isso. E ele diz que ele se sobressaía diante de muitos na lei, como fariseu naquela época. E ele aí mostra o currículo dele. Eu fui circuncidado no 8º dia de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, está vendo? Membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Veja, ele tentando explicar para as pessoas que se alguém tivesse que se apoiar em esforço, seria ele. Mas ele, com esse título todo, veja o que ele diz: eu pensava que essas coisas eram valorosas. Eu pensava que essas coisas eram valorosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Vocês estão entendendo? Mas ele não para por aí não. Ele continua dizendo: sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. E agora, não tem como ser mais claro que isso. Ele continua dizendo: não conto mais com a minha justiça própria, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. 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 Tem alguém aqui que queira se comparar ao apóstolo Paulo? Tem alguém aqui? Esse homem criado aos pés de Gamaliel, um fariseu da lei, zeloso com a lei, a ponto de ser um perseguidor da igreja. Ele se sobressaía em conhecimento, no seu tempo se sobressaía, acima de todos os que estavam no seu tempo. Ele disse que considerava isso tudo abaixo, não é lixo, é abaixo de lixo. Alguém pode me dar um conceito do que está abaixo de lixo? Ele diz: eu considero isso abaixo de lixo quando eu olhei para Jesus, quando eu vi Jesus, quando eu entendi que a justiça que eu preciso não vem das minhas obras, vem da graça de Deus, 100% da graça. Eu só posso receber isso pela fé, porque por maiores que sejam os meus méritos e os méritos do apóstolo Paulo, por maiores que sejam os meus méritos e os esforços, eu não consigo nada com isso. Isso é abaixo de lixo, isso é insignificante diante da justiça que provém da graça mediante a fé em Cristo Jesus. É nessa hora que você pensa: meu Deus, pastor, Filipenses estava na Bíblia? Meu Deus, pastor, Gálatas estava na Bíblia? Como que eu já li a Bíblia e não vi isso? Sim, isso acontece, sabe por quê? Porque tinha umas escamas aí nos seus olhos, as escamas da religiosidade, do legalismo e da justiça própria. Quando essas escamas caem, você consegue enxergar a palavra genuína. Na Nova, a gente sempre aconselha a igreja: você se converteu, você está na Nova aí, você veio de outro lugar, seja de onde for, e você está na Nova há um tempo, ok, as escamas começaram a cair, leia a Bíblia de novo para você ver. Você vai ter um outro encontro com a Bíblia. Você vai ler a Bíblia e vai receber uma revelação e vai ter um entendimento que você nunca teve. Sabe por quê? Porque as escamas da religiosidade, do legalismo, da justiça própria caem e você consegue enxergar a palavra de Jesus como ela é de fato. Amém, gente? Vocês entenderam o que é a justiça própria? Esse texto que Paulo traz, inclusive usando esse mesmo termo, dizendo: eu não conto mais com a justiça própria, agora eu conto com a justiça proveniente da fé em Cristo Jesus. Quantas pessoas se acham muito boas, quantas pessoas condenam outras, porque esse pecador miserável e tudo mais, aquele lá e tudo mais, eu sou melhor que ele, eu sou, quando você começa a apontar e achar defeito em um e outro, e achar que você é maior que ele, você está lançando mão de uma coisa chamada justiça própria, porque se fosse condenar ele, você também deveria ir junto. Se você pensa assim, o que você tem que entender é que todos, 100% todos nós precisamos da graça de Deus. Ninguém é bom diante da lei, ninguém merece diante da lei, todos nós precisamos da graça. Então abra mão
da justiça própria e seja revestido da justiça que provém da fé em Cristo Jesus. Quantos estão entendendo aqui, gente? Quando alguém quer buscar a justificação por méritos, dá de cara com a lei, e diante dela, diante da lei, a única conclusão que essa pessoa pode chegar, se for honesta, é que ela é insuficiente. Isso mesmo. Nós precisamos de Jesus, precisamos depender 100% da graça. Veja o que diz o Evangelho de Lucas no capítulo 18, versículos de 18 a 23, dizem assim: certo homem de posição perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E aí eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Muitas pessoas têm dificuldade de entender os evangelhos, porque os evangelhos não são ainda a nova aliança. A nova aliança veio a partir da morte de Jesus. Ok, gente? Então você vai ver nos evangelhos Jesus falando e lidando com lei e ao mesmo tempo anunciando o que estava por vir, já a graça. Esse homem chega para ele com a lei e Jesus responde com o quê? Com a lei. Porque Jesus sabia que o que ele queria era dizer que era bom e justo diante da lei. E Jesus responde com ele, com a lei. Você quer ser justo e bom diante da lei? Eu vou te responder com a lei. E aí, faça isso, porque a lei diz isso. E aí, replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Veja, gente, bateu no peito: tudo isso aqui eu faço desde a minha juventude. Justiça própria. Jesus disse: uma coisa falta para você. Ouvindo, Jesus disse: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus não tem nenhum problema com riqueza. Jesus se encontrou com outras pessoas riquíssimas e não pediu isso que pediu a esse homem, mas Jesus sabia que o que travava aquele homem era Mamon, o Deus das riquezas, que governava a vida dele. E Jesus queria libertar ele genuinamente e mostrar para ele que diante da lei ele era insuficiente, precisava dele. Jesus toca no ponto que ele precisava. Jesus foi camarada em dizer: uma coisa te falta. Na verdade não era uma coisa, mas Jesus foi no ponto principal, mais importante. Escute aqui, ouça o que eu vou falar. Diante da lei, ao confiar nos nossos esforços e méritos, vai sempre nos faltar alguma coisa. Fatalmente nós vamos falhar. Não se apoie no seu mérito, não se apoie na sua justiça própria. Faça igual Paulo: eu não me apoio mais na justiça própria. Eu sei que não mereço nada, que não tenho nada, mas eu dependo da justiça que provém da fé em Cristo Jesus. Nessa sim, eu estou seguro e posso viver confiante, sabendo que pode acontecer o que for aí no mundo, pode vir o que vier aí para frente, eu estou estável e seguro em Jesus. Não é por minhas obras, é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Isaías 64, 6 diz assim: estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Gente, veja, quando a gente quer mostrar o nosso ato de justiça, como Paulo fala: eu confiava nisso, eu sou bom, eu oro, eu leio a Bíblia tantas vezes, eu subo ao monte, eu jejuo, eu sou melhor do que todos esses aí. Tem gente que anda assim, né? Tem gente que anda assim: eu sou um crente melhor que todos esses aí, tá? Tudo devia morrer, bom sou eu. Está carregado de uma coisa chamada justiça própria. Ao apontar para um e para outro para dizer tais coisas, ele já está indo junto. Não sabe o que está falando. Isaías fala que quando a gente tenta mostrar nossos atos de justiça, eles não passam de trapos imundos. Gente, você viu que Paulo considerou a justiça própria abaixo de lixo? Isaías considera trapo de imundície, trapos imundos. Eu preciso explicar para você aqui o que é trapo imundo. Você imagina um trapo para limpar imundície. Pensa aí numa imundície que você vai limpar ainda aquilo. Não vou falar aqui que vai ficar feio. Mas Isaías deixa claro: quando a gente tenta mostrar nossos atos de justiça, eles não passam de trapos imundos. Veja esse texto numa outra versão que diz assim: fomos todos infectados pelo pecado, contaminados. Nossos melhores esforços
só fazem sujar a roupa. Secam como folhas no outono, por causa do nosso pecado, e somos levados pelo vento. Veja, isso que vai aparecer aqui, ó. Em nós mesmos, nunca houve, não há e nunca haverá mérito algum. Nós dependemos completamente da graça. 100% da graça. 100% da graça. Quando você começar a se achar bom, já acenda aí, ó, a luz. Quando você começar a se achar bom, o maioral, olha, eu sou um crentão, bicho. Deixa comigo, é comigo mesmo. Quando você começar, pense nisso. Pense nisso. Pense no apóstolo Paulo dizendo, ó, isso está abaixo de lixo para mim. Agora você que sabe o que você quer escolher da sua vida. Amém? Amém, gente? É por isso que justiça na nova aliança é um suprimento da graça. Ninguém poderia ter. É um suprimento da graça. Enquanto a lei demanda, exige, pede, o que a graça faz? A graça supre, a graça dá, a graça provê para nós. Você consegue ser grato a Deus por isso? Cara, o que Jesus fez por nós é muito grandioso. E essa obra é tão grande quanto Ele é, tinha que ser. Essa obra é tão grande quanto Ele é. Então, quer um conselho? Pastor, me dá um conselho aí, eu vou te dar um conselho agora. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, esqueça o seu mérito, sua capacidade, seu esforço, abra mão da justiça própria e dependa 100% da graça. É o que você precisa fazer. A Bíblia nos conta uma história, uma parábola do filho pródigo. Quem conhece aqui? Um texto muito conhecido da Bíblia. Eu quero chamar a atenção para uma coisa agora. A história do filho pródigo que de repente pede ao seu pai que agora dê para ele toda a herança que era de direito dele, porque ele queria agora curtir a vida e sair adoidado. E a Bíblia fala que o pai faz isso e reparte entre eles os haveres, aquilo que era deles. Dá para ele e para o outro também, reparte entre eles. E ele vai e vive uma vida dissoluta. E a Bíblia diz que ele perde tudo. E em um determinado momento passa a lidar com porcos, coisas que para judeu, gente, judeu não podia nem sequer passar perto de porco. Imagina lidar com porco e ainda comer as alfarrobas dos porcos. O tamanho da humilhação que esse homem passou por uma decisão errada. Mas de repente, naquela necessidade, ele se lembra do pai e diz, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele se arrepende e volta para a casa do pai. E a Bíblia fala que ao chegar, o pai vê ele de longe já. Por isso que eu digo que para mim é a parábola do pai amoroso. O pai vê ele de longe. E quando o pai vê ele de longe, o pai sai correndo para abraçar ele. E ele diz, pai, eu pequei contra o céu e pequei contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado filho. Mas trata-me como um de seus servos. E o pai ignora completamente essa besteira, asneira que ele falou. Porque o pai sabia que ele estava cheio de uma coisa chamada consciência do pecado. E a consciência do pecado só se afasta. O pai abraça ele e diz, traz logo um novilho cevado, traz um anel para botar no dedo dele, traz sandálias para botar nos pés dele, nós vamos fazer uma festa aqui agora, porque o que estava perdido se achou. Esse é o pai amoroso, que corre para dentro dele e abraça e ignora completamente a consciência de pecado dele, que queria ser apenas um servo agora. Você é filho e o filho permanece para sempre na casa do pai. Eu não vou rejeitar você, eu abraço você. Não importa, filho, vem, eu quero você. E a Bíblia fala que ele deu uma festa. E você conhece bem essa história e fica muito por aí, né? Mas eu quero chamar a atenção sobre o segundo filho, o outro filho. O outro filho, diz a Bíblia, que nem foi à festa, porque ele achou um absurdo o que esse filho menor fez. Ele não foi à festa e chamou o pai para uma conversa, indagou o pai e disse, pai, eu estou aqui com o Senhor a minha vida inteira. Eu faço isso, eu trabalho, eu nunca desperdicei seus bens, eu sou isso, e você nunca fez isso para mim. E o pai olha para ele e diz, opa, peraí, você não entendeu nada, aquele que estava perdido foi achado. Vem, meu filho, tudo que é meu sempre foi seu. Esse outro que estava cheio de quê, gente? Agora você já sabe. Justiça própria. O pai ignora a justiça própria dele e diz, meu filho, tudo que é meu é seu. Enquanto um estava cheio de
consciência do pecado, eu não mereço nem mais ser filho. O outro batia no peito, cheio de justiça própria, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Por isso Paulo disse, eu abri mão desse tipo de justiça. Eu digo para você hoje, a gente fala muito do filho que saiu, mas esse filho que ficou, ele fala muito sobre uma coisa chamada justiça própria, que tem enganado muita gente, fazendo com que elas pensem que são boas, e que por isso merecem tudo e o céu. Não há mérito nenhum em nós, dependa 100% da graça. O Pai sempre tem para você e para mim a melhor roupa, as melhores sandálias, o melhor novilho cevado, não porque você merece, mas por seu favor e amor incondicional expresso em Jesus. Não porque você merece, mas porque quando Ele olha para você, Ele vê Jesus estampado em você. Ele lembra da cruz, Ele lembra do sacrifício, Ele lembra quando Ele bateu o martelo e aceitou o sacrifício de Jesus e declarou você justificado. É por isso que Ele faz, não é porque você merece. A verdade é que Jesus nunca se impressionou com os escribas, com os fariseus e todos aqueles grupos religiosos que se achavam melhores do que todos, batiam no peito e diziam, a gente cumpre a lei. E Jesus mostrou para eles que eles não cumpriam nada. A gente não adultera, e Jesus fala, mas a lei não é só isso não, se você olhar, você já errou. Você acha que cumpre? A lei não são só os 10 mandamentos não, são 613 ordenanças, e se você errar em uma delas, você é réu de todas as outras. Meu Deus, não tinha pensado nisso. Eles se vestiam de linho branco para mostrar pureza. Eles penduravam em suas vestes porções da lei para mostrarem que cumpriam toda a lei. Eles sabiam de cor o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o Pentateuco, eles sabiam de cor. Mas pastor, eu tenho dificuldade de gravar um versículo. Eles sabiam de cor, e por isso se achavam os maiorais. Jesus nunca se impressionou com esse tipo de pessoa. Se você perceber, Jesus nunca se impressionou com eles. Pelo contrário, Jesus os resistia na palavra, para que eles pudessem aprender e receberem graça, e serem graciosos com as pessoas, e não se encherem de justiça própria para se acharem melhor do que os outros. Jesus não se impressionava com eles. Sabe o que Jesus fez? Ele mudou para sempre a vida dos pobres, doentes, marginalizados, pecadores, viúvas, os simples, os improváveis e todos quantos atenderam seu chamado. Como ele mesmo dizia, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, eu não vim para o são não precisa de médico, os doentes sim precisam. Sabe o que ele estava dizendo? Esses aí nunca vão conseguir me enxergar, esses que batem no peito cheios de justiça própria, mas aqueles que são humildes, improváveis, que ninguém dá crédito, mas que levantam a mão e dizem, eu amo Jesus, eu quero você, Jesus. Jesus disse, para você tem saúde, para você tem vida, para você tem salvação, eu vim para você, eu vim para você, eu vim para você. E Jesus continua pronto para transformar da água para o vinho a vida daqueles que sabem que não merecem, mas que precisam e recebem e confiam 100% na graça e na justiça que nos foi imputada, nos dada pela fé em Cristo Jesus. Amém? Não tenham dúvida, esses improváveis éramos nós. Essa era a nossa condição. Em nós nunca houve nada, mas Ele nos amou assim, desse jeito. Ele nos amou assim, desse jeito. E tem mais, diante de uma posição de fé nossa, Ele nos revestiu de justiça. Aquela perfeição que a menina perguntou para o pregador, o que é preciso para entrar no céu? Ele disse perfeição. E ela fala, e agora? Estamos fritos, como isso é possível? E ele disse graça, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Interessante, não é? E para terminar, Efésios 4:24 diz assim, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade.
O texto diz que a gente deve agora se revestir, não da justiça própria, mas do novo homem, e que esse novo homem é revestido de justiça, de retidão, e que isso provém da... E o que é a verdade, gente? A verdade é a palavra, e a verdade é uma pessoa, e o seu nome é Jesus! Jesus, Jesus, gente! É nele que nós estamos apoiados, é nele que a nossa fé está depositada, é por causa de Jesus que a gente pode ter certeza, convicção, de que se o arrebatamento acontecer agora, amanhã, nós estamos estáveis e seguros em Jesus Cristo, porque Ele, por amor, por graça, nos fez a justiça de Deus nele. Abra mão da justiça própria. Quantos querem que a justiça própria agora caia em nome de Jesus? Quantos abrem mão da justiça própria? Faz essa justiça própria cair? Faz cair, gente, faz cair essa justiça própria. Vê o exemplo de Paulo. Apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, o apóstolo da graça, que recebeu a revelação da graça como nenhum. Ele diz: eu considero isso, tudo que eu sabia, abaixo de lixo, quando eu olhei para Jesus, quando eu vi Jesus. Que a justiça própria caia aqui, caia das nossas vidas, e que você seja revestido da justiça que provém da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém?